turma, e aí, tudo bom? Aqui para mim é uma boa tarde. Eu acredito que para você talvez você esteja assistindo essa aula, né, na parte da manhã, então bom dia para você. Talvez você que esteja assistindo essa aula na parte da noite, uma boa noite. Meu aluninho do sexto ano da Clodoaldo Explícito. Pessoal, essa semana em especial nós estaremos estudando os assuntos relacionados aos números romanos, né, e aos números arábicos. São números que é conhecido de vocês. Semana passada nós estudamos os números egípcios, né, e os números maias. É, Até mesmo, né, por questões geográficas, de geografia, de história, né, os maias têm, né, como eu posso dizer, eles são personagens muito importantes dentro da história e também da geografia, certo? Tem outros aspectos, né, entre outros, que também tem essa importância, beleza, pessoal? Então, mas já saindo da numeração maia, que eu acredito que para vocês, é, ou seja, vocês conseguiram compreender, né, esses números, né? Vocês conseguiram entender ali os números maias e também os números egípcios, né? O dedinho, a corda. Vocês conseguiram compreender o tracinho, né? O valor que cada símbolo desse representava para essa civilização, beleza? Então, percebe que os números são símbolos que as civilizações, elas, durante, né, o tempo, né, durante as eras, né, eles utilizam símbolos para representar números, beleza? Para representar quantidade, para ser mais exato, né, e mais coerente, eles utilizam certos símbolos para representar quantidade. Os símbolos, né, que são os algarismos, né, os nossos algarismos numéricos, que representam né, o arcabouço numérico, né, nós vamos estar estudando, pessoal. Então, muita atenção, porque é, é um assunto que você já conhece, que você já domina muito bem, tá? São os números romanos, os números arábicos. Esses números vocês já dominam muito bem, tá bom? Desde já, eu, eu quero falar com vocês aqui algo muito importante, tá? Só vou dar uma pausa aí, já vou passar aqui para vocês. Eu estou aqui com a chamada de vocês, né? Vocês podem perceber aí que eu estou com essa chamada, beleza? É, Quero parabenizar, né, todos que fizeram as tarefas, a Edilene, a Edlaine, Gabriele, né, Giovana, o Jabes Pereira, José do Carmo, Joyce Gonzaga, os Lucas Correia, Kaique Souza, Matheus da Silva e a Yasmin, tá? O Vitor Gabriel e o Diogo e o Eliezer, né? Até sexta-feira eu não tinha corrigido, né, as tarefas deles. Talvez eles mandaram nesse final de semana, né, no sábado ou no domingo, e no sábado ou no domingo eu não corrijo tarefa, tá bom? Então é por isso que o nome do Diogo é o Diogo Eliezer e o Vitor Gabriel não está aqui como que fez as tarefas, tá bom? Né? Talvez eles tenham enviado no sábado e no domingo. O aluno que enviar as suas atividades no sábado ou no domingo, eu vou estar corrigindo somente na segunda, tá? Na segunda em diante, beleza? Ok? Certo? Se você tem alguma dúvida, você envia no decorrer das aulas, né? No decorrer das aulas, iniciando das 7 horas até as 11h30 e de 1 hora até 5h30, beleza? Fora desses horários, eu não vou estar abrindo aqui as mensagens, beleza? Talvez eu não visualizei a sua mensagem que você tem enviado durante esse final de semana que passou, exatamente por isso, tá bom? Então, seguindo esse padrão certinho, né, para que não aconteça nada aí de, de errado, certo? Muito bom. Então, com isso, pessoal, nós vamos aí para nossas atividades dessa semana. Mas antes, aqui conversando com você,
eu quero já passar as resoluções das atividades da semana passada, beleza? Vamos lá comigo? Vamos lá corrigir essas questões? Eu vou me levantar aqui para me pausar aí, organizar e já voltar a conversar com você, tá bom? Fica aí, beleza? Então, pessoal, vamos lá. Professor, eu não tenho o livro. Fique tranquilo, tá? Fique tranquilo ou tranquila que eu vou estar mandando para você, tá? Nas aulas a qual eu estarei passando, eu estarei mandando aí para vocês as questões, tá? Aqui em forma escrita para vocês certinho, ou, né, eu pego aí no vídeo e mostro certinho para você. Basta você pegar, pausar o vídeo e copiar. Vamos lá, então? Questão número 1, pessoal. Você tem... Lembra que eu mandei para vocês essa imagem aqui, certo? Para você identificar quais são os números aqui. Primeiro, já vamos detectar um número aqui nessa imagem, certo? Você tem o número 2, você tem o número 12, número 4, número 3, né? Quais são os mais números aqui, pessoal? Você tem o número 1, 2, 3, você tem o número 9, né? O número 9, e é isso aí, né? O número 2, 12, 4, 3, né? 3, são nesta ordem, é isso, né? 2, 12, 4, 3 e 3, né? Você percebe que você tem esses números aqui em cima, ó. Ó. Você tem aqui, ó, 2, 4, 3, 4, né? 2, 12, 4, 3 e 3, beleza? A parte de cima aqui dessa figura representada, beleza? Vamos então para as atividades representativas que eu mandei aí para vocês, certo? Esses exercícios aqui, ó. Esses exercícios aqui. Primeiro exercício, você tem lá, escreva os números a seguir usando o sistema de numeração decimal. Tá, qual é o sistema de numeração decimal? São os nossos números, tá? Essa letra A, você tem aqui a numeração 43, né? É isso, 43, porque você tem 4 asas, que dá 40, mais 3 tracinho na vertical, então dá 43. Você tem quantas, na letra B, você tem quantas cordas enroladas? 1, 2, 3, 4, 5. Quanto representa cada corda enrolada? 100. Então fica uma asa e um tracinho. Uma asa vale 10, um tracinho vale 1. 10 mais 1, 11. Com 5 cordas enroladas, que vai dar 511, né, pessoal? 511. Você tem uma flor de lótus na letra C. Você tem uma flor de lótus e 2 cordas enroladas e 3 asas, certo? Uma flor de lótus vale quantos? 1000. Então fica 1230, certo? 1230. Na letra D você tem um dedinho. Um dedinho representa quantos, pessoal? Um dedo, 10.000. Então você tem 10.000, uma corda enrolada, 3 asas e 1, 2, 3, 4, 5, né? 4 asas, desculpa, e 5 tracinhos na vertical. Então você tem 10.000 com 100, já fica 10.100, né? Com mais 40, 10.140, né? E 5, 2.000, 10.145 é a representação na letra D da 1. A número 2. Você tem a fotografia, tá lá o quadrinho, todos vocês desenhou aquele quadrinho, né? No seu caderno. Aqueles 3 tracinhos representam o número 3, no outro, número 2, no outro, 3, 2, 1, 2, 2, né? Você tem 11, você tem 12, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Você tem 11 aqui na parte de baixo, você tem 12, né? 12 e 23. Bem tranquilo assim, certo? Fácil e simples. A questão número 4, pessoal, Maurício escreveu uma sequência numérica utilizando o sistema de numeração egípcio. Aí você tem ali, você pode olhar lá na aula, você tem lá, né, como mostrei, o quadrinho, né, como o Maurício escreveu, uma sequência numérica, 10, primeira sequência, aliás, 20, 40, 40, aí vem o que? 60, depois de 60, ele escreveu 80, percebe que vai de
20 em 20? 20 em 20. Que regra Maurício pode ter usado para formar essa sequência? Que regra? De 20 em 20, né? Uma regrinha muito tranquila. Na letra B, com base no item anterior, qual seria um próximo número dessa sequência? Percebe que ele parou no número 80? Depois do número 80, numa sequência de 20 em 20, você tinha 20, depois foi para 40, depois foi para 60, depois foi para 80, logo o próximo número é 100, isso mesmo. Então o próximo número é 100. E qual vai ser o próximo número aqui utilizado? Você vai usar lá, você pode usar uma cordinha trançada, certo? Beleza? Fácil assim, simples. Então vamos lá para os nossos próximos exercícios, tá beleza? Pessoal, nós vamos estudar os números romanos e, os números romanos e os nossos queridos números decimais, os nossos queridos números decimais. Mas para essa semana nós vamos então somente estudar os números romanos, tá? E a gente vai de pouco em pouco ajeitando. Está começando a chover aqui, está uma beleza. Está uma beleza. Mas vamos lá, vamos que vamos. Dá uma pausinha aqui e nós já vamos começando. É isso aí, né, pessoal? Então vamos lá resolver esses exercícios. Vamos lá? Exercícios assim, né? Entre aspas, exemplos. Vamos para os exemplos. Isso, vamos lá. Então, sistema de numeração romano, beleza? Então, eu vou escrever do 5 até o 1000 aqui para você. Professor, o senhor vai escrever do 5 até o 1000. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Isso, pronto, terminei, olha aí. Viu como é que é fácil assim, né? Você consegue escrever rapidinho. Professor, eu entendo. Eu já estudei esses números no quarto. Estudei esses números no quinto ano. E hoje eu domino esses números. Perfeito, meus parabéns para você. Então você não vai ter dificuldade em resolver esses números aqui no sexto. Vamos lá? Aí, viu? Esse símbolo aqui representa o número 1, esse V representa o número 5, esse aqui parece um I, né? Ótimo, professor, já sei. Tá bom, calma. Esse X, ele representa o número 10. Esse L representa o número 50. Esse C representa o número 100. C fica fácil. C de 100. C, 100. C, 100. D de 500. M de 1000, né? Então, esses dois aqui fica fácil, ó. Porque C é de 100 e M é de 1000. M é de 1000. C é de 100. Ok? Tranquilo assim? Fácil? Então, você tem que lembrar do L, que representa 50, e o D representa 500. Professor, tudo bem. E como se escreve o 2, o 3, o 4, o 5, o 6? Você tá já querendo adiantar aí o passo. Vamos lá. Isso, eu quero comentar isso aqui com você, olha. O 1, o 10, o 100 e o 1000, ele pode ser representado até 3 vezes, pessoal, até 3 vezes. O 1, então você tem aqui o 1, né? Você tem o 2, você tem o 3, e qual é o próximo número? Você já tem aqui, ó, esses símbolos, eles podem ser representados até 3 vezes, certo? E esse aqui também, ó, esse número aqui você tem o 10, você tem o 20, você tem o 30, certo? Ó, até 3 vezes, certo? O C, você tem o 100, você tem o 200, você tem o 300, percebe, ó? O 300. E o M, você tem o 1000, você tem o 2000 e você tem o 3000, tá bom? Representado em 3 M's. Então, o 1, o 10, o 100 e o 1000, ele pode ser representado até o quê? 3 vezes. Até aqui nesta ordem, tá bom? E aí, pessoal, você tem o 5, você tem o 50 e você tem o 500.
Esses aqui, eles não podem ser repetidos, tá? Eles não podem ser repetidos. Nessa ordem, então, vamos escrever alguns números como exemplo. Muito bem. Olha esse exemplo aqui. Vamos colocar ele como se fosse uma letra A, para ficar melhor. Esse exemplo. Aqui você tem 10, né? Aqui você tem 1 e 1. Então, pessoal, quando aparece, escrevemos um símbolo romano à direita de outro símbolo de maior ou de igual valor, nós adicionamos os valores, tá bom? Percebe que aqui eu tenho um número 10 e aqui para a direita eu tenho os de menor valor. Quando isso acontece, eu tenho um de maior valor à esquerda. Percebe que esse de maior valor está à esquerda e os de menores valores estão à direita? O que acontece aqui? Eu vou somar 10 mais 1, tá? Então fica aqui, ó, 10 mais 1, que dá quantos? Que dá 12. Então, esse número romano aqui, ele representa, nos nossos números decimais, o número 12. Agora, olha esse aqui. Agora, olha esse número aqui, ó. Que número é esse aqui? Você vai falar assim, professor, é o número 500. Esse L, A 50. E o V é 5. Ah, professor, então conforme o senhor disse, se à minha esquerda eu tenho números menores, então, ó, sempre quando tem números menores, a minha direita, seguindo aqui, ó, aqui é maior, menor e menor, o que eu faço? Eu somo. Então vai ter o D vale quantos? O D vale 500. O L vale quantos? Ah, professor, o L vale 50. Então vou somar, percebe que vai diminuindo? Percebe que vai diminuindo? E o V, o V vale 5. Então você vai fazer essa soma e você vai obter 555 é o valor desse resultado aqui, tá bom? Agora, se tivesse assim 5, 50 e 500, não, aí não tem como fazer a soma. Aí nós vamos fazer diferente. Olha como nós vamos fazer. Agora aqui, pessoal, olha aqui, ó. Que número é esse aqui? É 1 e esse é 5. Percebe que a minha esquerda agora eu tenho um número menor, enquanto aqui eu tinha a minha esquerda números maiores para menor, agora eu tenho de menor para maior, entende? Olha lá, atenção. Aqui era 10, 1 e 1, 555. Agora aqui eu tenho de menor para maior, nessa ordem, ó. Aqui eu vou até escrever, tá? Olha aqui, olha, eu já adiantei para você escrevendo aqui. Então, se você tem do maior para o menor ou os termos sendo iguais, o que que você faz? Você soma os termos. Aí eu coloquei no primeira pessoa, eu somo os termos, tá bom? Então é isso aí. O que que eu fiz aqui? Eu fiz aqui uma soma dos termos, ó. Uma soma dos termos, tá? E aqui, professor, quando eu tenho do menor para o maior, eu tenho aqui um número menor e vai subindo para o maior. Nesse caso, o que que eu vou fazer com os termos? Você vai subtrair os termos. Subtraímos os termos, tá bom? Então, nesse caso, o que que você vai fazer? Você vai pegar o 5, que é o maior, menos o 1, que é igual a quantos? É igual a 4. Isso significa dizer que esse número aqui, em romanos, representa o número 4, nosso algarismo. Esse aqui, pessoal, é o 10. E esse camarada aqui é quantos? É o C de 100, né? O C de 100. Percebe que é do menor para o maior? Quando é do menor para o maior, o que que eu vou fazer com os termos? Eu vou subtrair os termos. 100 menos 10, que é igual a quantos? É igual ao quê? A 90. Então, XC representa o número 90. E esse CD aqui? C é de 100. D é de o quê, pessoal?
Voltando aqui, o C é de 100 e o D é de 500. Então, você vai pegar 500 menos o C, que é 100. Tá? Você pega o 500 da frente menos o C, que é 100, que vai dar igual a quantos? 500 menos 100 dá igual a 400, tá? Então, CD representa quantos? Representa 400, beleza? Esse aqui 90 e esse aqui 400. Bem tranquilo assim, né? Fácil como tudo na nossa querida matéria de matemática. Agora eu quero que vocês observem esses exemplos aqui, ó. Tá? Esses exemplos aqui. C, C, X, C. Tá, aqui você tem um 100, aqui você tem um 100. E aqui, o que que você tem aqui? Eu quero que você muita atenção. Lembra que quando forem iguais, o que que você faz quando forem iguais? Os termos forem iguais, você soma eles, né? Então já vamos somar aqui 100. Esse outro C, 100. Mas atenção, atenção. Quando o L, o C, o D e o M vier antecedido de X, pessoal, ele não é 50. Se vier antecedido de X o 50, então, ó, se o 50 aqui, ó, vier no X aqui atrás, ele é 50? Não, pessoal. Ele é 40. Tá, ó. É a mesma coisa você pegar 50 menos 10, dá quantos? Dá 40. Então, se você tem aqui x, L é igual a 40. Então, você tem aqui XL, que é igual a 40. Você pega 50 menos 10. Então, segue esta ordem aqui que eu ensinei para você, ó. Do menor para o maior, você faz a subtração dos termos. XL é 10. Agora, se eu tenho aqui XC, agora aqui, ó, XC, você tem 10 e 100. Do menor para o maior, o que você faz? Você subtrai. Então, você vai pegar 100 menos 10, que dá quantos? Que dá 90, tá? Se você tem aqui se você tem aqui CD, vamos colocar aqui CD, você vai ter 500 menos 100, que dá quantos? Que dá 400, tá? 400. Eu disse X, mas não é, o X não entra aqui, o X vai entrar até o 100, tá? São as dezenas até chegar a centena. A partir das centenas, aí você usa centenas, no caso, são 5 centenas aqui, você tira uma centena. 5 centenas, tira uma, fica 4 centenas, que representa o número 400, tá bom? CD representa 400, tá bom? E assim sucessivamente. Vamos aqui para o nosso exercício. Então aqui você tem 100, aqui você tem 100. Agora aqui, ó, você tem, não pode pegar o 10 e o 100, você tem que pegar, lembra que eu falei para você? 10 e 100. Você vai pegar 100 menos 10. 100 menos 10 dá quantos? Isso mesmo, dá 90, tá bom? Então, 100 mais 100, 200, mais 90 dá 290, tá? Esse aqui é o número. Agora, vamos para esse aqui. Aqui você tem 100, aqui você tem quantos aqui? 1000, tá? Você tem 1000. Voltando aqui em cima, eu quero que você analise o seguinte. CD é 400. E CM? CM vai ser 1000 menos 100. E 1000 menos 100 dá quantos? Dá 900, tá bom? Não esqueça isso. CD 400. CM 900. Aqui eu já tenho essa expressão, ó. Você tem 100 e você tem 1000. Nesse caso aqui, o que você vai fazer? Quando você tem do menor para o maior, você subtrai. Então, você vai pegar aqui 1000, né? Menos 100, que vai dar igual a 900. Então, essa expressão aqui vai dar igual a 900, tá bom? E esse aqui, professor? Aqui você tem 1
né? Aqui você tem o 5 menos o 1, que dá quantos? Isso mesmo, que dá 4. Então você tem aqui a soma de 900. A soma, desculpa, né, pessoal? Eu fiz aqui uma subtração, né? Para descobrir o CM e o IV, que representa 4. E agora eu faço a soma, realmente, ó, 900 mais 4, que vai dar igual a 904, beleza? Então, ó, se aparecer assim para você, vamos fazer aqui uma observaçãozinha para vocês. Se aparecer XL 40, se aparecer XC é 90, se aparecer, agora vem CD é 400 e CM é 900. Basta até aqui para você saber, tá? Então, se você vai lá agora nos 41, né? 42, 43, aí você vai seguir a ordem, né, de 1, 2, 3, 4, 5 aqui na frente. Você vai seguir essa ordem aqui, XL1, né? XL2, XL3, XL4, XL5, XL6, XL7, XL8, XL9 e L, né, na ordem. Ok? Tranquilo, pessoal? Fácil assim, como tudo na nossa querida matemática. Eu acredito que dá para vocês responder, né, algumas atividades relacionadas a esse assunto, né, do sistema aqui de numeração romano, tá? Vamos fazer aqui mais uma recapitulagem. Esse símbolo aqui representa o 1, né? O 1. E aí você... E o 3, professor? Aí você já sabe como que se escreve, né? O 3. Você tem o 1, você tem o 2, você tem o 3, você tem o 4, você tem o 5, você tem o 6, o 7, o 8 e o 9. Como é que se escreve o 9? E aí, pessoal, como é que se escreve o 9? Vamos lá. É isso mesmo. Você vai pegar aqui o 10 menos o 1, tá bom? E aí você tem o 10. Aí você vai lá, 11, 12, 13, 14 é o 10 mais o que? Mais o 4, né? O 14 é o 10 mais o 4, né? E assim sucessivamente. O 15. Aí vai seguindo. 16, 17, 18. Que aí você tem o 10 mais o 5 mais 3, que dá 18, né? Pessoal, do maior para o menor, então você soma, né? Você soma. Aqui 18, né? Pera aí, deixa eu escrever aqui. Você tem aqui, ó, o que você tem aqui? Você tem o 10 mais o 9, isso mesmo, você tem o 10 e o 9 aqui, ó. Esse aqui é um 9, né? Então você vai, para você responder aqui 19, você vai colocar o 10 mais o 9. 10 mais o 9. Aí você tem aqui 20. O 20 é 2x. Esse aqui representa 20. 10 mais 10 são iguais, né? Lembra lá? São iguais, então você escreve 20. Aí você começa 21, 20. Isso aqui não precisa escrever, não. Não precisa escrever isso aqui, não, né? Não é necessário escrever. Isso aqui, sim. Isso aqui, ó, é necessário você escrever em seu caderno. Ó, se você até agora não escreveu, dá uma pausa aí. Pausa. Isso, copia. Copiou? Pausou, copiou?
Agora passa pra cá, ó. Isso aqui você tem que ter em seu caderno, tá bom? Agora, pausou aí? Pode copiar. Tira um print da tela para você copiar, beleza? Aqui, isso aqui não precisa não, tá? Isso aqui você vai fazendo exercício. Isso aqui é só para praticar mesmo, beleza? E assim você vai seguir na ordem, ó. 24. Como é que se escreve o 4? É assim, ó. Então você tem 24. Até chegar onde? Até chegar no 30, tá? Até chegar no 30. E o 29, professor, como é que se escreve o 29? Você vai ter 20 e 9. Como é que se escreve, ó? 20, né? E o número 9. Como que se escreve o número 9? Você tem 10 mais 9, que vai dar 29. Beleza? Fácil assim. Pessoal, o vídeo já deu aqui 30 minutos, já está ótimo por hoje, tá? Está ótimo por hoje. Essa semana nós vamos estar estaremos estudando apenas os números romanos. Eu disse para você que nós iríamos, né, entrar no estudo do nosso sistema indo-arábico, o nosso sistema de numeração decimal. Só que nós vamos estudar isso na semana que vem, ok? Beleza? Então fica assim, nós já respondemos as atividades da semana passada e também e concluindo aí então esses números tão interessantes e importantes. Números romanos. Pessoal, em qualquer lei a qual você for estudar, você verá essas numerações. Você tem lá a numeração artigo 1º, aí vem os incisos. Nas leis, quando se ler lá incisos, os incisos, eles aparecem assim, tá? Os incisos, eles aparecem nesta ordem aqui de numeração, ó. Inciso 1, inciso 2, inciso 3, aí vai lá, inciso 4, inciso 5, tá? Inciso 6, inciso 7, tá bom? É assim que aparecem os incisos na lei, tá bom? Em qualquer lei, quando você ver os números romanos nas leis, em tudo quanto você estudar, que tenha leis e você ver esses algarismos romanos, eles simbolizam incisos, tá? Eles fazem referências lá aos artigos. Por exemplo, vai vir lá, artigo 1º, aí vai estar escrito lá, os alunos são são dignos de direitos humanos relacionados à educação, os alunos têm direito de estudar, lá. Seguindo a ordem, disse que os direitos são, aí vem lá, inciso 1, os alunos não podem bagunçar na escola. Inciso 2, os alunos que fizerem bagunça na hora da aula virtual serão encaminhados para a direção. Inciso 3, o aluno que não fizer a tarefa vai ser mandado para orientação. Inciso 4, olha que interessante. Inciso 4, os alunos que responderem todas as atividades receberão um prêmio dos professores e também tirarão uma nota máxima, 100%. Inciso 5, entendeu, pessoal, a importância? Isso aqui são normas. Então você tem os artigos falando assim, ó, segue aí as regras abaixo, aí indica as regras abaixo, né? Aí vem os incisos. Então você tem vários incisos e esses incisos eles representam, né, regras relacionadas a um artigo dentro das leis, certo, pessoal? E isso aqui você usa em muitos. Você tem os relógios também, né? Os relógios. Tem os relógios aí que tem lá as numerações, né? 1, 2, 3. Aí vem aqui
4. Ixi, 5. Ih, já perdi aqui. 6. Sou bom para desenhar não, hein? 7. Você tem aqui 8. Faz tempo que eu não vejo ela assim. 9. Sim, né? 9. Aqui 10. 11 e 12. Tem uns relógios dessa forma assim, tá? Tem uns relógios dessa forma. Ó. Uns relógios desse jeito. Que representa aí em números romanos, entre outros, né? Você lembra aí? Fala aí para mim no privado se você lembra de mais algum exemplo que usa os números romanos. Manda aí a sua tarefa e também escreve embaixo, professor. Além dos incisos lá que o senhor disse, nas leis que representam dentro das leis, as regras, né, dentro dessas leis, tem lá os incisos e do relógio, tem esse exemplo aqui também, tá? Esse aqui que eu procurei saber e se usa os números romanos. Manda aí para mim, tá bom? Eu vou te dar meus parabéns